Boa noite de novo, irmãos. Vocês vão ver eu 3 vezes hoje. Ah, meu Deus. Vamos ver. Rapaz, agora eu vou compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração no dia 26 de 3 de 2022 e um pouquinho antes de eu começar a gravar os vídeos de hoje. Eu fui refletir, fui pensar no que o Senhor queria me falar e vamos que vamos, né? E aí eu veio na minha mente que eu escutei uma ministração, não sei se foi das minhas lideranças da igreja, ou se foi de algum outro pastor, não me recordo. Então, por isso que eu não vou citar os nomes, tá? Porque eu não me recordo, gente, de verdade. Mas eu fiz algumas anotações, na verdade, os desenhinhos aqui dos vasos de barro e do pote de azeite. E algumas anotações no dia 26 de 3 de 2022. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês no final. Não garanto, gente. Primeiro, não garanto que eu vou lembrar. E não garanto porque eu ainda não sei, né, mexer em algumas coisas. Porque não sei se, lógico, vocês repararam, né, meus vídeos são todos caseiros, né, e porque eu tô gravando no meu celular e eu não sei muito fazer aqueles efeitos lá, sabe? Tá tudo mesmo, do jeito que tá, vai. Por enquanto, né, vamos ver que Deus vai direcionar a gente, né. Eu vou ler para vocês hoje uma passagem de 2 Reis 4, que fala sobre a viúva, né? A ajuda que Eliseu deu para a viúva, tá? Eu vou ler, acredito que rapidamente, né? Que é para vocês. E aí eu vou falar um pouco do que Deus colocou no meu coração, junto com o meu lembrar da ministração de um desses pastores que eu não me recordo de verdade, gente. Eu sempre costumo anotar na minha Bíblia, né? Quando eu escuto alguma ministração, enfim. Mas agora eu não lembro, eu não anotei mesmo. Mas eu vou ler para vocês, tá? 2 Reis 4, do 1 até o 7. Então, vamos lá. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em sua casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa junto com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Bom, vamos lá. O que eu entendi, né? Que a viúva,
ela estava sendo perseguida. O marido dela, que era um dos profetas, ele faleceu. E ela ficou com seus 2 filhos. E eu tava lendo que naquela época a viúva ela era vista como uma pessoa indefesa, enfim. E aí, o que me chamou a atenção que, assim, eu não tinha prestado atenção nisso antes, né? E para mim, ela tava falando aqui quando ela falava, meu servo que o servia, eu achava que era servir ao Senhor, Senhor mesmo, nosso Deus maravilhoso. Mas não, aqui ela tá falando que ele servia a Eliseu, né? E ele temia ao Senhor, né? Ele temia a Deus. Então, o que que eu entendo? O que que eu notei agora? Que a gente precisa pedir ajuda quando necessita. A gente precisa. A gente não pode sofrer sozinho, mas a gente precisa ir para a pessoa certa. Tomar cuidado para quem a gente fala as coisas. E ela foi para a pessoa certa, né? Ela chegou lá, ela foi para Eliseu, né? Eliseu, ele era o marido dela, ele servia a Eliseu. Então, Eliseu o conhecia, tanto que ela falou assim para ele: meu marido que o servia morreu, e o senhor sabe como ele temia o Senhor. Então, assim, eles eram próximos. Então, o Eliseu, ele conhecia o marido dessa viúva. Ele sabia o quanto o marido dessa viúva temia o Senhor, né? Aí ela contou, ela foi lá: olha, tem um credor querendo levar meus filhos, enfim, e eu não quero, né? Aí sem pensar, né? O Eliseu já falou para ela assim: o que que eu posso fazer para te ajudar? Diga-me. E logo em seguida ele já pergunta para ela: diga-me o que você tem em casa. E aí ela disse: eu tenho apenas um pouco de azeite. Um pouco. Eu tenho apenas um pouco. Para ela era pouco. Entendeu? Mas ela foi a pessoa certa. Ela foi lá. Aí ele falou: então tome emprestadas quanto puder de vasilhas. Pode ser do seu vizinho, pode ser do seu amigo, né? De todos os lados. Pegue emprestado. Só que ele disse: entre na sua casa, feche a porta com seus filhos. E aí derrame as vasilhas, nas vasilhas o azeite que você tem. Encha até ficar cheia. Gente, o que eu entendo disso? Tá, a gente pode ir lá, pegar emprestado aqui no vizinho, no outro, mas a gente precisa entrar na nossa casa, com a nossa família, fechar a porta e fazer em secreto aquilo que o Senhor pede. Tomar cuidado para quem que a gente conta as coisas. E aí é que fala que a viúva, ela, gente, é o que eu amo, a obediência deles. Você vê que quando Deus concretiza as coisas que ele tem na vida das pessoas, aqui na Bíblia, elas eram obedientes a eles, temiam a eles. Você vê, olha só, algo que eu li agora há pouco, que eu tava num artigo vendo, e eu li lá que uma coisa que me chamou a atenção, onde eles falavam assim, você serve ao Senhor, você teme ao Senhor, vive com integridade, que isso vai até para sua família. Olha isso, o marido dela, que aqui não fala o nome, né? Só fala que ela é uma viúva, também não fala o nome dela. Só que aqui que me chamou a atenção é que ele temia a Deus, o marido dela, né? Então, isso, mesmo ele tendo falecido, pela integridade dele, o Eliseu não pensou 1000 vezes e foi ajudar. Isso foi para a família, né? É muito joia isso, gente, muito joia.
E eu amei essa parte, porque então o que que eu penso? Que a gente tem que fazer, viver com integridade, temor, porque a gente tem filhos vindo aí, certo? A gente tem uma família que quando a gente for para a glória, vai ficar. E tudo que a gente plantou hoje, eles vão colher. Se eles precisarem de algo, aí você fala, sou filha da Meire, aquela lá que era queridinha de Jesus. Ah, Meire, queridinha de Jesus? Nossa, vem cá. Vem cá que eu vou te ajudar. Então, assim, Deus honra. Deus honra a gente. Não é porque a gente merece, não. É porque Ele é Deus. Deus é tão perfeito que Ele honra sem a gente merecer. Ele faz todas as coisas. Ele nos abençoa sem a gente merecer. E Ele cuida da gente, porque ela falou, eu tenho apenas uma vasilha com um pouco de azeite. Para ela era pouco. Para ela era pouco. Mas ela foi ao lugar certo, ela teve temor, ela teve obediência. Gente, ela foi obediente e pegou tudo que precisava. E aí ela foi enchendo até quase transbordar. E aí ela perguntou pro filho dela: traga mais uma vasilha. Ele falou: você acabou. A hora que ele falou acabou, cessou o azeite, gente. Deus dá aquilo que a gente precisa. Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe exatamente o que a gente precisa para viver. E aí, o que ela fez? Ela foi correndo, contou ao homem de Deus, que era Eliseu. Também quero ser conhecida assim, gente. Mulher de Deus. É segundo o coração de Deus. Foi direto contar ao homem de Deus o que havia acontecido e ele disse: agora vende o azeite, pague suas dívidas, porque você e seus filhos vão viver com o que restar. Então, assim, Deus já sabia que aquilo era o suficiente, não é? Porque ela pegou aquele azeite, vendeu, teve para pagar a dívida, continuou com o filho dela, com os filhos dela, e ainda teve para viver com os filhos dela. Então, eu fico pensando aqui, o quanto Deus cuida quando a gente tem temor a Ele, quando a gente serve a Ele, quando a gente é obediente a Ele. Mesmo a gente tendo apenas um pãozinho, mesmo a gente tendo apenas um vasilhame com um pouquinho de azeite. Mesmo. Porque Ele é Deus. Ele sabe o que você precisa. Só que você precisa ir para a pessoa certa. Você está indo para a pessoa errada. Você está indo para aquela pessoa que vai rir de você porque você está pedindo algo. Você está indo para aquela pessoa que não está te ajudando. Você está indo espalhando para os 4 cantos tudo. Não tem necessidade, fecha a sua porta, vai orar a Deus em secreto com a sua família, se você precisar. E tenha temor a Ele. É isso que eu penso, né? Tenha temor a Ele. E assim, o meu marido ele tem uma Bíblia do Estudo Desafio do Homem, né? E assim, eu vi lá algo que me chamou muita atenção, que é uma frase onde fala: pedidos ousados podem trazer respostas ousadas e surpreendentes. Às vezes pode parecer um pedido ousado, o que essa mãe, que tinha 2 filhos, tinha acabado de ficar viúva, fez. Ela podia falar assim: nossa Deus, o meu marido era obediente, você não fez nada, o senhor não fez nada. Agora estão querendo pegar meus filhos, mas não, ela foi para a pessoa certa. Pedidos ousados. Quando parecia que nada ia dar certo, tudo deu certo porque ela teve temor. Ela tinha só um pouquinho de azeite.
E Deus foi lá e honrou ela, deu muito azeite para ela, que ela conseguiu viver, criar os filhos dela. Até quando, eu entendo isso, gente, daí já sou eu na minha mente, pensando, eu fico pensando dela indo até lá, ela indo até Eliseu, ela enchendo, eu fico imaginando ela saindo, os filhos dela saindo, pedindo pros vizinhos, tudo, os amigos. Eu fico pensando, gente, eu não sei vocês, quando eu tô lendo a Bíblia, eu me imagino lá pensando, tipo, vivendo lá, parece que eu tô vendo. E uma frase que eu anotei aqui, no dia 26/3, Deus vê as suas necessidades, ouve seus choros, suas orações. E eu quero finalizar com essa frase. Você acha que você tá sozinha? Você não tá. Deus, ele tá vendo tudo. Ele vê seu choro à noite. Ele vê você olhando para sua geladeira e não tendo nada para comer. Às vezes quando você tem geladeira, porque às vezes não tem. Ele vê que você tá desempregado ou desempregada. Ele vê que você não tem nada para comer. Ele vê que você queria comer uma pizza, não tem dinheiro. Deus vê tudo. Deus vê que você tá com dor, você tá com problema de saúde. Ele escuta você lá no seu quarto chorando à noite. Só que ele escuta suas orações. Ele já sabe, gente, tudo que a gente vai pedir para ele, tudo que a gente tá passando, só que ele quer que a gente vá para ele. Ele é nosso pai. A gente precisa ir para ele, falar com ele, desabafar com ele. Não é desabafar em rede social, não, gente. Pelo amor de Deus. Vocês acham que Deus tem rede social? Ele vê, lógico que ele vê tudo. Mas ele não fica lá, não. Vai pro quarto, joelha, chora lá. Não quer orar? Chora. Chora que ele já sabe. Ele enxuga suas lágrimas. É isso, gente. Ai. Peça ajuda para a pessoa certa. Não esqueça. Tenha temor a ele. Ore a ele. Nunca se esqueça disso. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Curta, compartilhem, ative o sininho e eu vou mostrar para vocês agora aqui meu desenho. Tá vendo, gente? É isso. Esse desenho aqui, ó, eu fiz dia 23/8. Vocês nem vão ver. Então é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Até uma próxima.